Oi, gente, tudo bem? Como eu falei na semana passada, a gente vai fazer esse vídeo só para sistematizar um pouco das ideias do Malinowski sobre funcionalismo. É a terceira escola antropológica que a gente estuda, a terceira e a última, né? Depois a gente vai partir para outros assuntos relacionados à cultura, antropologia. Então não precisa ficar muito preocupado com esses nomes, com as escolas, que às vezes confunde um pouquinho mesmo, tá? Então, para isso, eu sugiro que vocês façam anotações. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é um pouco mais difícil ter disciplina nas aulas não presenciais. Então exige um pouco mais de organização, de disciplina, para que a gente não fique perdido. Então, use o seu caderno. Eu sei que ano passado pouca gente usava o caderno para fazer anotação. Então, busque ter essa organização. Anote, vai anotando. Lendo os textos, vai fazendo anotação. Vendo os vídeos, vai fazendo anotação também, né? Ou palavras-chave, frases, né? Coisas pontuais, do seu jeito aí, que cada um tem a sua forma de organização. Só para lembrar mesmo, tá, gente? Ok, vamos lá então. Vou falar sobre funcionalismo. A gente vai falar sobre funcionalismo, Broninal Malinowski. Esse nome é difícil de falar aí, até eu dou uma cambaleada às vezes. Em que ele se contrapõe às teorias anteriores, né? O que ele vem propor em relação ao estudo da antropologia. Então, lembrando aí, nós falamos sobre o evolucionismo cultural, o particularismo histórico. E agora, no segundo bimestre, a gente vai focar aqui no Malinowski e na sua principal forma de pesquisa antropológica, que é a etnografia. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Então, o que é o funcionalismo? O funcionalismo ele surgiu aí no final do século XX. A antropologia é uma disciplina, é uma área de conhecimento bem recente, né? Surgiu no final do século XX, tentando responder às críticas que se faziam ao evolucionismo. Então, nesse período, surgem várias escolas antropológicas, todas elas, ou a grande maioria, vem tentando desconstruir o evolucionismo. Então, o funcionalismo foi mais uma dessas, né? Ao lado aí do particularismo histórico. Então, ele defende que as sociedades não devem ser comparadas, como fazia o evolucionismo, né? Sociedades que estavam civilizadas, sociedades primitivas, aquelas que estavam mais evoluídas ou menos evoluídas. Então, o tempo todo o evolucionismo estava fazendo essa comparação. Foi isso? Lembram? O funcionalismo fala, olha, não se deve comparar, né? O particularismo histórico fala a mesma coisa, não se deve comparar porque cada sociedade tem a sua particularidade, né? Aí o funcionalismo vai falar o quê? Não devem ser comparadas, mas estudadas em si mesmo de forma particular e isolada. E um traço cultural só pode ser entendido no contexto da cultura. Então o funcionalismo fala o que? Olha, entender uma sociedade, entender uma cultura, eu preciso entender todas as funções, todos os traços culturais que ela apresenta. E não de forma isolada. Como assim? Como assim? Olha aqui no segundo tópico, os funcionalistas, eles acreditam, né, e considera que os elementos culturais eles não podem ser desmembrados da sua cultura. Eles devem ser tomados a partir do todo cultural. O que significa isso? Vamos pensar aqui, fazer uma comparação, né, para você entender o funcionamento de um carro. A gente está falando de funcionalismo, a gente está falando de funcionamento da sociedade, da cultura, né? Então, fazer essa associação aí, funcionalismo, função. Qual é a função da cultura, a função da sociedade? Então, entender o funcionamento de um carro. Se eu perguntar o que é um carro, você vai falar somente de uma parte do carro? Você vai falar somente da lataria, somente do motor, somente do painel, somente do carro como meio de transporte? Não, falar de um carro é falar do todo. O que compõe o carro? É o motor, poltronas, lataria, painel, embreagem, marcha, tudo isso, né? Então eu posso falar, carro é o motor, carro é o painel, carro é só a carcaça. Não, carro não é só uma parte ou só outra, carro é tudo.
todas as partes de um carro, cada uma tem uma função. E essas funções, elas complementam um todo, elas formam, mais complementar, elas formam um todo, né? Então, eu só posso falar o que é um carro, levando em consideração todos os traços, todas as características, todas as funções, todos os elementos de um carro, né? Então, falar de sociedade para o funcionalismo é a mesma coisa. Então, diferente de outras correntes antropológicas e sociológicas, o funcionalismo vai falar o quê? Eu não consigo entender a sociedade somente olhando uma parte, somente olhando alguns grupos, somente olhando algumas instituições. Eu não consigo, por exemplo, falar da sociedade brasileira abordando somente o assunto religião, somente abordando as instituições políticas, somente abordando algumas características culturais. Não. Para eu entender a sociedade, eu preciso entender um todo, como que todos esses grupos, todas essas instituições, elas se relacionam. Então, eu não posso pegar aqui, eu vou entender como que funciona a religião, o cristianismo, ou as religiões brasileiras, afro-brasileiras, e a partir disso eu entendi toda a sociedade. Não, né? Não é uma coisa isolada, né? São coisas que estão interligadas, certo? Então, essa é uma visão geral sobre o que é funcionalismo. Belezinha? E aí vem o Malinowski. Ele foi um antropólogo que ele foi pioneiro nesse paradigma. Na sociologia, o pioneiro foi o Durkheim, tá? Que nós vimos ano passado. Na antropologia foi o Malinowski. Falando isso, eu lembrei agora. A gente chegou a falar do funcionalismo em Durkheim no ano passado. Eu expliquei mais ou menos o que era. Então, o Malinowski, ele adotou esse método, que eu vou falar para ele daqui a pouquinho melhor, que é da observação participante. O que é a observação participante? Vou falar depois, né? E ele veio consolidar a antropologia. Então, quando estamos falando da antropologia hoje, estamos falando de várias características que elas estão ligadas ao funcionalismo do Malinowski, né? A gente vai entender melhor o que seria isso. Então, olha só, o primeiro ponto aqui sobre a pesquisa antropológica, uma característica da antropologia, que ela nasce com o Malinowski e permanece até hoje, né, nos estudos sobre a cultura, é o chamado trabalho de campo. Porque antes do Malinowski, uma característica muito forte da antropologia era chamada antropologia de gabinete. Como assim antropologia de gabinete? Que o texto vem falando, né? Só citando, assim, explicou muito o que é antropologia de gabinete. Os antropólogos e muitos sociólogos também, para entender uma cultura, eles entendiam somente do seu escritório, do seu gabinete. Ficava lá com o seu caderninho, seus livros, as suas anotações, tendo uma visão de fora, uma visão distanciada da cultura, né? Então, como se a cultura fosse um elemento lá fora, distante, né, e eu estivesse aqui na minha salinha, fazendo anotação e tentando entender tudo. Essa é a chamada antropologia de gabinete. E aí o Malinowski, ele veio criticando muito duramente, né, essa metodologia, essa forma de se estudar a cultura, falando que não, olha, para a gente entender uma cultura, a gente não tem que ficar aqui na nossa salinha, na nossa mesa. Tem que ir lá, tem que mergulhar na cultura, tem que conviver, né, tem que estabelecer relações, para aí sim observar, a observação participante, né, que eu estava falando antes, observar ali dentro da cultura. Quando eu faço isso, eu consigo compreender de uma forma muito mais ampla, né, as características, as funções daquela cultura, daquele grupo, né, do que ficar somente lá estudando de forma abstrata, né. Eu falo, olha, isso tem a sua validade? Tem a sua validade também, né, mas é muito mais sólido, mais amplo, quando a gente vai a campo, quando a gente convive, a gente vê, sente aquela cultura, aquele grupo cultural, certo? Então esse foi um ponto, que é um ponto muito importante e que se consolidou na antropologia e permanece até hoje, ok? Dados e métodos.
dessa escola antropológica, né, que eles propõem e que se fazem presente. O primeiro deles é da observação participante, que eu comecei a falar. Né? O que é observação participante? É participar mesmo. Né? Você não observa somente como se estivesse de fora. Tá? Quando você chegar num determinado grupo, vamos pensar aqui numa aldeia indígena, né? Chegar lá e ficar observando de fora, né? Com um caderninho, com um diário de campo, observando tudo que acontece ali. Não. Você observa, mas não observa de fora. Você observa de dentro, observa participando. Como assim? Ir até a sociedade para estudá-la e observar de dentro as suas particularidades. Tá, como observar de dentro? Você observa fazendo mesmo. Né? Então, uma coisa que Malinowski fez muito é ir até alguns grupos culturais e passar a fazer o que aqueles grupos fazem. Cozinhar como eles, trabalhar como eles, adotar alguns vocabulários, né, e passar a conversar com eles, roupas, né, vestimentas. Então isso é uma observação participante. Não é uma observação quem está de fora, né, como se fosse um elemento extra, né, de fora mesmo. Não, é como alguém que é daquele grupo. Você não é, mas é como se fosse, né, você passa a participar. Né? Então, essa é uma característica bem importante, né, que o funcionalismo trouxe e que se consolidou na antropologia, observação participante. E é um método caracterizado pelo longo processo de investigação e convivência com o grupo estudado. Porque a observação participante ela traz esse dado, né, que eu estava falando, é da convivência mesmo. Não é como alguém que está de fora. E aí, o funcionalismo ele propõe o quê? Observar cada detalhe da vida social, mesmo aqueles que parecem sem importância ou incoerentes à primeira vista, tentando descobrir os seus significados e relações. Né? Então, aqueles hábitos que são recorrentes, que parecem uma besteirinha, ali, né, parecem insignificantes, mas se as pessoas estão fazendo sempre, né, de forma recorrente, tem algum significado. Né? De onde que nasceu aquele hábito cultural? Por que as pessoas fazem isso? Então, nesse processo de investigação mais rigoroso, né, mais longo, talvez aquilo possa ser identificado como um elemento importante que constitui aquela cultura. Ok? Aqui é uma imagem, Malinowski. Esse aqui nas Ilhas Trobriand, que eu acho que fica no Pacífico, se eu não me engano. Aqui ele está... esqueci assim, o certo, mas é algum hábito cultural que eles fazem mesmo, né? Que ele passou um bom tempo nessa ilha. Inicialmente, gente, essa ideia da observação participante, do trabalho de campo, isso, digamos que foi algo acidental, tá? Não foi uma coisa que ele foi pensado, planejado por ele, não. Por quê? Ele foi para essas ilhas estudar um pouco antes da Primeira Guerra. Ele ia ficar pouco tempo lá, né? Coisa de 2 meses, uma coisa assim, 2, 3 meses. Esse era o planejamento inicial. Porém, estourou a Primeira Guerra Mundial. E aí ele ficou meio que preso nessa ilha por conta da guerra, não conseguiu voltar. Ele acabou ficando alguns anos lá. Então ele conseguiu identificar que ao participar, ele foi obrigado, né, a participar daquele grupo cultural. E aí ele percebeu que ao participar ele conseguia identificar e compreender melhor aquela cultura, certo? Então isso que não foi uma coisa acidental, foi acidental, né, não foi planejado, tá? Mas aí acabou identificando que isso era um método de pesquisa que era válido, muito importante, tá bom? Isso aqui a gente vai falar melhor nas próximas aulas, tá? Como ir a campo. Já que ele falou, olha, não basta estar lá somente no gabinete, no escritório, tem que ir a campo, tem que investigar. Então ele acaba criando aí um método que a gente chama de etnografia, que a gente vai estudar bastante. Quando estamos em aulas presenciais, a gente faz etnografia, né? A turma do ano passado, do segundo ano, fez umas etnografias ótimas, assim,
que é etnografia? Você vai estudar algum grupo cultural, você vai lá, você participa mesmo e faz anotações, né? Vive como se fosse parte daquele grupo e depois traz informações, o que você identificou. Então é um trabalho bem interessante, mas como a gente não pode ir a lugar nenhum, né? Então, mas eu vou pensar isso melhor, porque existe também a chamada etnografia virtual. Você entra em alguns grupos virtuais, por exemplo, em grupos de Facebook ou de redes sociais, de WhatsApp, de grupos de alguma identidade bem específica, né? E aí passa a identificar ali vocabulários, formas de pensar. Então vou pensar isso depois, como é que a gente vai fazer, tá? Se a gente vai fazer, mas a gente vai estudar melhor o que é etnografia. Então a etnografia, que ela nasce aí do funcionalismo, né? Ela tem essa proposta de um trabalho de campo que faça uma observação participante. Então essas são as características: observar, escutar, mas não só observar e escutar, porque observar e escutar é uma coisa que quem ainda está de fora, mas observar e escutar, mas também descrever, interpretar, conviver, tá ok? Então, ó, essas são características gerais do funcionalismo. Acho que eu acabei falando de tudo assim de uma forma bem resumida, né? Mas esses são os principais pontos. Se tiver alguma dúvida, observação, pode comentar aqui no vídeo mesmo, embaixo, ou lá no fórum de discussões. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar bastante ainda, tá bom? Nas próximas aulas. Um abraço em todos, se cuidem.